vocês. Vou dividir a tela aqui com vocês, ok? Vocês estão vendo a tela aí? Sim, prof. Legal. Aqui ficou meio estranho aqui para mim. Mas vocês estão vendo reduzida, né? Isso. Tá, vou ampliar aqui. Vamos ampliar. Vamos. E agora? Estão vendo ampliado? Sim. As fotos de vocês saiu, tá? Não estou vendo aqui. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa, fala, tá? Então, nossa primeira parte aqui que a gente comentou foi sobre o processo de planejamento estratégico, ok? Então, como é que pode cair uma pergunta aqui para vocês? Para vocês informarem, né, descreverem como que aparecem os indicadores. Tá? Nós temos o controle aqui embaixo, a última parte. Como é que os indicadores aparecem? Os indicadores aparecem para controlar o desempenho, certo? E para controlar o resultado. E os indicadores também aparecem para a gente saber a performance da empresa, então a produtividade da empresa. Então pode ser que eu faça uma pergunta e vocês contem um pouquinho dessa história, ok? Segundo, vamos lá. A gente tem a estratégia logística. E por que a estratégia logística ela tem que ser definida claramente? Porque ela tem a ver com o nível de serviço ofertado ao cliente, com a redução de custo e com a redução de capital. Cada um desses itens tem uma pequena descrição de cada um deles. O que a teoria nos ensina sobre o fluxo da logística? Então, nós temos na logística, dentro da empresa, a logística de abastecimento, a logística interna e a logística de distribuição. Quando eu começo a interagir a minha logística de abastecimento com a logística de distribuição do meu fornecedor, ou a minha logística de distribuição com a logística de abastecimento do meu cliente, eu começo a fazer a logística integrada. Continuando, isso é um material que vai cair na TD3, tá? Sobre esse triângulo de tomada de decisão, sempre que a gente vai falar em uma empresa de logística, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos básicos, que são aqueles que a gente vai oferecer de serviço ao cliente, ok? Quando eu ofereço esse serviço ao cliente, eu tenho que levar em consideração aquilo que eu defino como estratégia de transporte e os seus itens, aquilo que eu defino como estratégia de localização e os seus itens, e aquilo que eu defino como estratégia de estocagem e os seus itens. Então, sempre que eu falo em tomar uma decisão de onde eu vou, né, colocar uma empresa de logística, eu tenho que levar em consideração esse triângulo. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer efetivamente é conversar com o meu cliente, visitar o meu cliente, pesquisar o meu cliente e saber
o que o meu cliente realmente precisa. Aí, com base naquilo que o cliente fala para mim que ele realmente precisa, eu vou traçar as minhas estratégias de transporte, de localização e de estocagem. Continuando, dentro do planejamento logístico, a gente tem as metas de serviços aos clientes, é aquilo que a gente acabou de falar. Então, eu tenho um nível de serviço ofertado ao cliente, eu tenho os meus serviços mínimos, eu tenho uma ideia de que quanto mais pressionado for esse nível de serviço, mais caro vai ficar, mais custoso vai ficar, e a principal meta em termos de planejamento estratégico deve ser os níveis apropriados de serviço. Então, a minha empresa tem que oferecer aquilo que ela tem condições de oferecer. Não adianta oferecer mais, o cliente vai querer sempre mais, tá? Aí eu vou ficar pressionado com relação aos meus custos. A avaliação de desempenho estratégico, ela tem a ver com fluxo de caixa, economia e retorno de investimento. Desempenho estratégico da empresa de logística, tá? Então, o que é o fluxo de caixa? Aí eu tenho aqui o fluxo de caixa e as suas definições. Eu tenho aqui economia e as suas definições. Eu tenho aqui o retorno sobre o investimento e as suas definições. Aí agora a gente muda para efetivamente a produtividade. E o que é a produtividade? É aquela relação da saída, que é o output, com a entrada, que é o input. Então, e ela é medida em 4 níveis, né? Na operação, na fábrica, na empresa e na nação. Produtividade, então, é um conjunto de conceitos atuais mais importantes junto com a qualidade nos últimos anos no setor de produção. Então, produtividade tem a ver com produção. Produção, operação, fábrica, empresa, nação. Aí, cada um deles aqui, na definição da produtividade, eu tenho a produção, a medida de produção, os recursos administrativos, os recursos produtivos, a administração, a produtividade e a medida de produtividade. Então, como é que eu meço essa produtividade? Eu sempre tenho que medir numa unidade, turma. Qual é a unidade? Ah, professor, a minha unidade de output dividiu com a unidade de input e zerou. Quando zerou, vai dar um número decimal. Aí você multiplica por 100% para dar em percentual, ok? Que é o que a gente chama de eficiência. Quando a produtividade é igual à eficiência, no caso lá do transformador, que entra com tantos quilowatts e sai com tantos quilowatts. Então, quando eu faço a produtividade desse transformador, quilowatts vai cortar com quilowatts, então não vai dar unidade. Aí eu multiplico por 100%, para aí eu tirar do decimal e colocar em percentual. Quando a minha relação permite uma unidade, por exemplo, dinheiro por homem-hora trabalhado, não preciso multiplicar por 100, porque eu já tenho a minha unidade. Prestem sempre atenção nisso, tá? E esse conceito, então, da produtividade é o output dividido pelo input na produção. Então, avaliação da produtividade. Como é que a gente faz a avaliação da produtividade? É a relação de capital versus o trabalho, escassez de recurso, mão de obra, inovação e tecnologia, restrições legais, fatores gerenciais e qualidade de vida. Aí cada um desses itens está aqui explicado. Esse material resumido já está lá no Moodle para vocês. Com relação à produtividade, já que a gente está falando de produtividade na produção, na operação, ela tem um ciclo. Toda produtividade tem um ciclo. Então, pode ser que eu pergunte alguma coisa para vocês. Uma empresa tipo terminal portuário tem uma certa produtividade. Explique esse ciclo. Aí você vai ter que falar a medida da produtividade, que é aquilo que você mede efetivamente. Depois você avalia essa produtividade, por exemplo. Lembram quando eu falei daquele transformador que tinha 98% de eficiência? Eu medi. Eu vou avaliar, tá bom ou tá ruim? Se eu quiser engargalar meu transformador, eu vou dizer que tá bom. Mas se o fabricante recomenda 75%, caramba, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Aí eu planejo a minha produtividade e aí eu melhoro a minha produtividade. Eu entrei num ciclo de produtividade. É assim que a gente verifica se a gente está numa condição boa ou não. Desculpa, turma. Aí
eu tenho formas de melhorar essa minha produtividade, tá? Então, lembrem-se disso. Produzir mais output usando o mesmo nível de input, certo? Produzir mais peças usando o mesmo número de empregados. Produzir a mesma quantidade de output usando o menor nível de input. Produzir a mesma quantidade de peça usando o menor número de empregados. Produzir mais output usando menor nível de input, ou seja, produzir mais peças usando menos empregado. Ok? Então, essas são as formas. Então, ó, ciclo de produtividade e formas de melhorar a produtividade. Também deixei aqui um exemplo que eu posso perguntar algo do nível. Olha, uma indústria produziu tanto em tantos anos com tantos empregados. Aí ela aumentou a produção e diminuiu o número de empregados. Aí eu peço para vocês, calcule o rendimento ou a produtividade dessa empresa e me fale se é bom ou se é ruim. Posso perguntar isso também, tá? Acompanhamento. Agora a gente já vai para os indicadores. Os indicadores eu tenho de acompanhamento e eu tenho os de controle. E eu tenho os de resultado, tá? Continuando, eu tenho um conceito básico sobre esses indicadores de desempenho, que podem chamar KPI, né, que é Key Performance Indicator, e somente o que é medido pode ser gerenciado. Então, é uma frase célebre. Por outro lado, aquilo que não é medido merece pouca ou nenhuma atenção. E os indicadores de desempenho, como é que eles funcionam? Então, tem aqui uma descrição. E aí, quando a gente fala de indicadores de desempenho, sempre vem a palavra KPI, ok? E depois eu tenho aqui na logística, a gente cita 10 KPIs importantes que a gente tem. Então, tem o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, ok? E aí a gente falou dessa complexidade, que é aplicar o KPI nas pessoas, né? Então, performance das pessoas. Então, o ideal é que cada pessoa tenha entre 3 e 5 KPIs. Tipos de indicadores de desempenho. Então, a gente tem os indicadores de entrada, os indicadores de processo, né, que é a operação ou produto, e os indicadores de saída ou resultado. E aqui, cada um deles está bem explicadinho aqui para vocês, tá? Os indicadores, voltando aqui, de input, os indicadores de processo e os indicadores de output. E também a gente pode medir de uma outra forma, indicadores de custo, indicadores de conformidade de processo e indicadores de serviço. E aqui eles falam o que é o indicador de conformidade de processo. Desculpa, aqui é o indicador de custo, aqui o indicador de conformidade, aqui o indicador de serviço. Pode ser que eu pergunte alguma coisa com relação a cada um deles. E por último, finalizando, a gente tem, além daqueles indicadores, a gente tem as atividades envolvidas na logística, que eles são os KPIs, né, os indicadores de performance, dentro da logística, e aqui a gente envolve também as atividades principais e secundárias da logística. Ok? E aqui a gente fecha a apresentação do que vai cair na atividade. Então, só relembrando, turma, eu fiz dessa forma, por quê? Porque na TD2 vocês me surpreenderam negativamente, de 31, somente 6 pessoas responderam aquele quiz que eu fiz. Então não adianta, né? Poxa, é um baita trabalho para 6 pessoas responderem, né? Então eu fiquei super chateado, então não fiz de novo. Tá aí o conteúdo, vocês estudam esse conteúdo e as questões já estão prontas e já estão prestes a ser lançadas lá no Moodle. Vai ser daquela forma que a gente fez na TD2. Ok? Perguntas sobre o conteúdo da prova? Deixa eu ver aqui se alguém colocou aqui no chat. Acredito que não, prof. Tá, beleza. Tá, mesmo porque o conteúdo em si, em termos de conceito, não é difícil, né? Até um conceito fácil. Talvez quando a gente coloque uma continha ou para vocês descrever uma definição, talvez tenha um pouquinho mais de complicação, mas eu acho que vocês vão fazer bem essa prova. Sobre o trabalho, alguém já me perguntou até quando é para entregar. Até às 21 horas de quinta-feira. Tá? Eu quero que vocês insiram
dentro do trabalho que vocês já fizeram na TD1 e na TD2, um tópico específico sobre esses indicadores que a gente está criando. E é só isso, responder aquelas 6 perguntinhas lá. Para quem não tem trabalho, professor, eu não tenho, teve algum problema, posso fazer só isso aqui? Pode, tá? Posso fazer individual? Pode, mas o ideal é que se faça nos grupos, aqueles que estão ainda entrosados, mandem o grupo. Ok? Perguntas? Não, professor. De boa. Tranquilo? De boa? No trabalho, professor, no trabalho, eu tenho uma dúvida na segunda questão. Pois não. Olha, peraí, deixa eu só assim... falar assim, Ana, eu já dei o print screen aqui para quem está presente, tá? Se vocês quiserem já sair para fazer o trabalho, pode sair. Vamos usar esse horário para fazer o trabalho. Aquilo que eu combinei com vocês, de vocês fazerem o trabalho no nosso horário de aula. Beleza? Vamos lá, Aninha. Tá assim a pergunta. Estabelecer para cada indicador qual é a meta e os limites inferior e superior. Para esse tópico aqui, a gente precisa fazer alguma conta, alguma coisa? Então, eu não olha consegui só, entender. Me dá um exemplo de um indicador que você escolheu. Peraí. Você tinha que escolher 3, não é isso? Um na área de recebimento ou da administração de materiais, né? Um na área de operação e um na área de saída, né? De transporte. Eu coloquei o indicador da satisfação dos clientes, que é 80 pontos Net Promoter Score. Então, né? 80 pontos. O que significa isso para quem é mais leigo? É 80%? De satisfação? Seria basicamente isso. Então, seria se 80% de satisfação. Isso. Se você criar um questionário, você gostaria de ter como meta 80%. Ah, tá. Entendi. Você já pegou isso pronto de algum lugar, não foi? Sim, é do relatório da empresa. Então, esses 80%, alguém definiu que seria uma meta boa. Ah, tá. Essa é a meta. Então, o indicador... Então, tem que ser igual ou superior? Igual ou superior. Ana, só respondendo, o indicador é nível de satisfação do cliente, ok? Ah, tá. A meta é 80%. 80% de quê? De satisfação. Aí você vai, junto com o grupo, definir um limite superior e um limite inferior. Então, por exemplo, olha só, o meu limite superior de satisfação, eu não colocaria nada menor do que 100%. Entendi. Entendeu? Eu não posso colocar abaixo, 90%. Eu posso colocar abaixo também, né? Abaixo eu colocaria, como a tua meta já está baixa, para nível de satisfação do cliente, 80% é baixo. Então eu colocaria como limite mínimo 78%. Sim, menos do que isso não dá. Por quê? 80% hoje, Ana, é baixo como nível de satisfação de cliente. O mínimo que se espera é entre 90% e 95% hoje. Entendi. Beleza? Entendi. Ficou claro? Uhum. Aí isso vale para os outros 2 indicadores. Indicador é aquilo que você quer medir. Nível de satisfação do cliente é o que você quer medir. O resultado esperado é a meta. Nível superior, nível inferior. Você tem que pensar sempre assim. Como cliente, você gostaria que ele tivesse uma nota 75 para você? Não. Então, eu vou ter que limitar um pouquinho mais acima. Olha, de 80 o limite máximo é 100. Eu quero chegar a 100. Mais alguém, turma? Eu acho que isso aí esclareceu bastante aí para vocês que estavam com alguma dúvida. A tua pergunta, Ana, e a resposta esclareceu para muito mais gente aí que pudesse estar com essa pergunta. Deixa eu ver, alguém colocou aqui. Alice, professor, nas 6 eu escolhi uma frequência para os indicadores que eu escolhi. Então, frequência, Alice, tem a ver com em que momento você vai medir esse indicador para ele trazer uma informação para você. Então, por exemplo, no dia a dia, o supervisor, por exemplo, quer medir o índice de satisfação dos clientes todo dia. O supervisor. Mas, por exemplo, o gerente quer saber só no final da semana. E o diretor quer saber só mensalmente. Então, você, Alice, é que vai definir
Por quê? É você que está com esse indicador, é você que vai ter uma ação sobre ele. Então, o indicador, a frequência, é você que vai definir e você vai justificar para mim. Se você está se colocando como gerente, Alice, aí você fala assim, eu só quero ver no final da semana. Aí você justifica para mim. Tá? Então, por exemplo, no caso de satisfação do cliente, mas, por exemplo, na entrada de caminhões carregados, nossa, eu quero todo dia. Ou, de repente, eu quero saber de manhã e de tarde, né? No final da manhã, antes do almoço, e no final da tarde, antes de fechar. Sabe? Tem que estar tudo a ver com aquele indicador, com aquilo que efetivamente eu vou medir. Porque na entrada pode ser que dê algum problema. Na saída já não. Por exemplo, um navio, sei lá, vai quantos mil? 13 mil teus, por exemplo, né? Agora, na entrada é teu por teu, né? É container por container. Ok, Alice? Beleza. Galera, mais alguma pergunta? Sim, professor. Oba! Eu fiquei com dúvida na minha parte que foi sobre os indicadores de acompanhamento ou controle. Aí no indicador do armazém que a gente escolheu, eu fiquei um pouco em dúvida do que seria, porque para mim se encaixa muito bem nos dois. Tá, pode ser, Letícia, pode ser sim. Agora dê o exemplo para mim. Qual é o indicador que você escolheu? O indicador de armazém. Então, mas qual é o indicador de armazém? Tem N indicadores no armazém. Você tem que ser específica. Porque o que é que você controla? É ausência de umidade, lâmpadas acesas, é manutenção dentro do prazo. O armazém é um local de guarda de material, de guarda de produtos. Mas também é um local de manutenção. Tem N coisas que se fazem dentro do armazém. Então, não dá para ter uma coisa genérica dessa forma. Tem que ser um pouquinho mais específico. O que eu vou medir? Certo? O que eu vou medir Entendi, dentro do meu professor. armazém? Por exemplo, eu tenho lá 10 funcionários e 2 deles usam empilhadeira. Eu quero saber quantas horas de empilhadeira aqueles empregados usam por dia. Isso é um indicador. Aí depois é que a gente vai ver se ele é de performance ou se ele é de resultado e se ele é de acompanhamento ou se é de controle. Mas primeiro você tem que escolher o indicador. Tá bom, Professor, complexo. eu sou do Não. grupo da Letícia. Ah, tá. Vai, Marcela, E para aí ajudar, né? agora eu fico uma dúvida. O indicador de Marcela, está sumindo a sua Tá voz. travando. funcionário, a quantidade de toneladas Marcela, travou, professor, sumiu o que você falou. Quer escrever? eu não escutei, desculpa. Sumiu o que você falou. Escreve aí para gente. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Então, professor, indicador de armazém pode ser a quantidade de tonelada movimentada por funcionário? Isso está mais ligado à performance, Marcela. Por exemplo, seria hoje um indicador quantidade de toneladas movimentadas por dia. Quantidade de toneladas movimentada na estante A da rua A. Isso é um indicador. Aí depois eu pego a quantidade de toneladas movimentadas e divido pelo número de empregados e isso me dá produtividade. Ah, então acho que eu vou ter que refazer. Tá? Mas conseguiu entender? O que eu quero é que você me fale o que você está medindo. Se eu estou medindo quantas toneladas entram e eu armazeno, é um indicador. Professora, a gente já tinha feito o trabalho, mas pelo visto está bem diferente do que a gente entendeu. Então, por isso que eu estou abrindo para vocês fazerem perguntas. Exatamente por isso. Então, já estava até feito. Mas vocês vão ver que agora, para fazer, vocês só vão mudar alguns tópicos. A gente pode te enviar o que a gente já tinha feito só para você? Pode. Vocês não podem confundir produtividade, que é uma relação de output com input, sobre indicador. Isso são coisas diferentes. Produtividade é a saída dividido pela entrada. Indicador é aquela coisa que eu quero medir
O que fulano está fazendo, o que um grupo está fazendo, o que um caminhão está movimentando, o que um transtainer está movimentando, o que um portainer está movimentando. Quando eu relaciono alguma coisa do portainer ou da pessoa com a entrada, aí eu faço uma produtividade. Tá bom, professor. A gente vai enviar para o senhor. Legal, tá bom. Obrigada. De nada. Quem mais? Ana, Professora, pergunta? eu tenho mais uma dúvida. Tava sumindo tua voz, agora apareceu de No novo. da armazenar, Ana, sumiu totalmente tua voz. Da armazenagem para frente eu não escutei mais nada. Escreve aí no chat, por favor. Pessoal, vocês que estão aí e não têm perguntas, pode sair, tá? Não tem problema nenhum. Eu já dei o print screen da presença. Que aí vocês fazem tranquilamente aí. Ana, quer falar de novo, Ana? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu não vou ver Zap agora, não. Só quando eu acabar o Zoom aqui que eu vou ver o Zap, tá? Ana, professor, diga, Ana, pode falar. Minha internet está péssima. Aí, quando você falou em armazenagem, caiu. Eu não consegui entender mais nada, tá? Posso usar os custos com movimentação com indicador? Pode, Ana, desde que você use o custo, somente o custo, tá? Então eu quero acompanhar o custo do meu armazém. Então, como é que eu acompanho o custo do meu armazém? Mensalmente. E aí eu acompanho o custo do meu armazém no final do mês de abril e no final do mês de maio. Aí eu vou comparar o mês de maio com o mês de abril. Aí eu estou comparando só o custo. Quando eu começo a usar custo por empregado, movimentação por custo, aí eu estou vendo produtividade. Eu não quero ver produtividade, eu quero uma coisa só, um indicador. Se você só pegar custo do armazém, custo das empilhadeiras, custo da manutenção do armazém, é um indicador. Muito bom. Mais alguma coisa? Vou fazer umas perguntinhas aqui. Alice, Maria de Fátima, Camila, Pamela, Carlos Henrique, Douglas, Rafaela, Stephanie. Alguma pergunta? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão me ouvindo. Eu estou, então, fechando aqui essa parte, ok? Não, professor, só vou refazer a minha questão. Legal, Alice. Então, estou fechando aqui. Estou fechando aqui, mas fico à disposição de vocês no Zap. Se precisar abrir um Zoom para alguém que queira discutir algum assunto, a gente abre, ok? Beleza? E Tá já bom, vou. professor, muito obrigada. De nada, e já vou postar essa aulinha lá no Moodle, ok? Até já. Estou à disposição de Beleza. vocês no Boa Zap, noite, tá? professor. Boa noite.
Marcela, que chegou agora ou entrou de novo. Você tem alguma pergunta, Marcela? Não tenho, professor. Na verdade, cheguei atrasada. Tá, então eu já fiz uma aula sobre o conteúdo que vai cair na TD3. Assim que eu acabar aqui, já vou postar lá e abrir para vocês perguntarem sobre o trabalho. Tiveram algumas dúvidas, esclarecemos. E aí, como não tinha mais dúvida, eu estava fechando. Mas se você tiver alguma dúvida com relação ao não, trabalho, tá bom. tá? Se não, tá com bom. relação à prova, tá na aula, tá? Já coloquei um conteúdo lá no Moodle e já vou postar essa aula para vocês. Tá ótimo. Então eu vou dar uma olhadinha quando você postar, que aí eu vejo se... Tá, daqui a 10 minutos, 15 minutos no máximo já está postado, ok? Beleza. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, mas eu estou à disposição no Zap, ok? Fechou. Valeu. Tchau.